Sou babaca por começar a sair com uma menina que um amigo fica? Sou homem, 30 anos, e recentemente comecei a me envolver com uma menina que conheci em um bar. Só que tem um problema, um amigo meu, que tem um relacionamento aberto, de vez em quando ficava com essa menina. Não tenho vontade de conversar com ele sobre isso porque sei que ele não vai digerir bem o fato de nós estarmos nos aproximando cada vez mais, por ser algo recente, pouquíssimas pessoas do nosso círculo de amizade sabem. Além disso, ele tem um relacionamento, então me soa muito merda ele ficar chateado comigo por começar a sair com uma menina que de vez em quando ele dava uns beijos no bar. Esse meu amigo tem grandes ciúmes das meninas com quem ele fica além do relacionamento, mas tem zero ciúmes da namorada e parece tentar empurrar pessoas para ficarem com ela para ele poder se envolver com mais mulheres. Eu não tenho nada a ver com isso e essa dinâmica parece funcionar para eles, mas acho estranho. Enfim, tentei resumir bem a história. Dito isso, sou babaca por pensar dessa forma em relação a toda essa situação? Meu irmão e eu recebemos uma herança, ele gastou todo o dinheiro da dele e agora quer parte da minha. Minha avó deu para meu irmão e para mim um portfólio de ações igual cada quando éramos crianças. Meu irmão vendeu o dele quando valiam o preço de um carro. Eu deixei o meu investimento lá e agora ele vale uma quantia substancial. Meu irmão e sua namorada querem a minha metade agora. Quando meu irmão tinha 16 anos e eu tinha 4, minha avó reservou um portfólio de ações para nós. Assim que ficamos grandes o suficiente, ele foi transferido para nossas próprias contas, e foi apenas 4 anos depois que meu irmão começou a gastar o dele e comprou um novo Honda. Eu sabia sobre o meu por muito mais tempo do que ele antes que se tornasse meu, e assisti ao crescimento desde que entendi o que era. No momento em que recebi controle total, já valia uma quantia ridícula porque uma grande parte estava investida em ações da Apple, e estou dividido sobre usar os fundos bloqueados como estão, porque meu pai me ensinou a deixá-los crescer até eu ter por volta dos 40 e poucos anos. Eu não falo muito com meu irmão, ele fez algumas coisas estúpidas para a família ao longo dos anos e eu realmente não cresci com ele, então geralmente tudo que sei sobre sua vida vem através do pai. Sua nova namorada trabalha na área jurídica, porém, e recebi uma carta formal de ambos, informando que os investimentos feitos por minha avó foram destinados para ambos usarem, não apenas para mim, e o dele era apenas cerca de $15 mil. O número está certo, mas o meu também valia isso na época em que ele gastou. Eles querem metade do valor do meu agora, e a namorada dele me informou que se eu não der acesso a eles, então as taxas legais e multas consumiriam minha metade e eu ficaria sem nada. Os dividendos sozinhos sustentam uma grande parte da minha vida e me salvaram algumas vezes. Se metade disso desaparecesse, eu ficaria anos atrás. Eu sei que parece egoísta, mas estou muito acostumado a ter a renda extra me apoiando quando quis me mudar. Eu morava em 4 estados por minha própria escolha e quero me mudar e explorar mais antes de me estabelecer, se é que algum dia farei isso. Quão provável é que eles vençam e me deixem sem nada? Até onde sei, não havia papéis ou testamento, apenas a palavra de minha avó. Ela configurou as contas do meu irmão quando ele fez 19 anos, mas ela deu a elas ao pai ao mesmo tempo em que meu irmão as recebeu, e o pai transferiu tudo para mim há 6 anos. Para minha parte, tenho todos os logins, as contas de negociação e bancárias estão em meu nome, e as ações estão todas apenas em meu nome também. Devo procurar meu próprio advogado e, se precisar de um, que tipo de advogado devo procurar? Tenho um contador que o uso há anos, mas isso não parece ser um problema contábil, mas sim legal. Atualização. Na maior parte, boas notícias. Conversei com meu pai e contratei meu próprio advogado. Eu tinha errado a linha do tempo das minhas ações, mas dá na mesma. O que meu irmão e eu herdamos da minha avó era originalmente parte do portfólio do meu avô, ele era o habilidoso com dinheiro. Minha avó cuidou disso depois que ele morreu e ela configurou pessoalmente as contas do meu irmão e deu a ele controle sobre sua parte. Ela não fez o mesmo comigo antes de morrer, eu pensei que ela já tinha configurado as contas para mim e dado controle ao pai antes de partir, em vez disso, as ações estavam em seu testamento, e ela deixou tudo que possuía para meu pai com a instrução de que o que valia $15 mil quando meu irmão obteve sua parte equivalente iria para mim quando eu fosse velho o suficiente para saber como cuidar delas. Não havia fundo fiduciário, ela apenas confiava em meu pai. Meu pai fez a coisa certa e configurou as contas para mim e me deu controle 6 anos atrás. Meu pai também colocou algumas de suas próprias ações como uma ajuda extra. Meu pai admitiu para mim que deu uma bronca em meu irmão no ano passado quando ele veio pedir dinheiro, e meu pai o apoiou várias vezes ao longo dos anos e chegou a um ponto em que tinha o suficiente. Meu irmão descobriu que ainda tinha meus investimentos porque meu pai havia me usado como exemplo de como o irmão deveria estar usando dinheiro. Foi assim que meu irmão descobriu que ainda tinha ações e que elas haviam crescido. De acordo com todas essas informações, meu advogado me diz que estou seguro, e que não vai chegar ao ponto disso parar no tribunal, já que a namorada do meu irmão era apenas uma secretária jurídica. Digo era, porque a empresa para a qual ela trabalhava pediu desculpas e informou ao meu advogado que ela foi demitida imediatamente.
A carta que recebi deles foi editada para colocar o nome dela em uma posição mais alta do que deveria e algumas informações de contato foram alteradas. Uma semana depois de ser demitida, meu irmão me visitou implorando por dinheiro. Sua namorada está em sérias dívidas e ela arriscou tentar me extorquir dinheiro e perdeu. Me senti terrível rejeitando meu próprio irmão várias vezes, e se ele não tivesse envolvido sua namorada precisando de uma quantia bem alta, eu poderia ter dado algo a ele. Na manhã seguinte, descobri que todos os meus pneus haviam sido furados. Dane-se ele, não me sinto mais mal. O restante dos comentários do tópico anterior me fez perceber que não sei quase nada sobre o que estou fazendo com as ações, dividendos e dinheiro em geral. Muitas das decisões que tomei foram com a ajuda do meu pai e seu conselho tem dado certo até agora, mas não porque eu sabia que daria certo, mas porque eu não tinha ideia do que estava fazendo e deixei nas mãos dele. Agendei uma consulta com um consultor financeiro para aproveitar ao máximo o que tenho. Obrigado por todos os seus comentários. Meu marido me acusou de infidelidade financeira. Meu marido, 33 anos, homem, e eu, 33 anos, mulher, estamos casados há 10 anos, juntos desde a faculdade. Desde o início, tornamos a segurança financeira uma prioridade e conseguimos alcançá-la, embora com um pouco de sorte pelo caminho. Ambos temos bons empregos, recebendo cerca de 200 mil cada um. Os empréstimos estudantis foram pagos em poucos anos, ambos fomos para universidades estaduais com algumas bolsas, então não tínhamos muitas dívidas para começar, moramos em uma casa que herdei da minha avó, sem hipoteca, e não temos dívidas no cartão de crédito. Maximize nossos 401 mil e atualmente temos 18 meses de despesas em nosso fundo de emergência e ainda estamos adicionando a ele. Nossos carros estão pagos e devem durar mais 5 anos ou mais e não temos dívidas no cartão de crédito. Gerenciamos nossas finanças de maneira híbrida, contas conjuntas para contas e economias, e contas separadas para nosso dinheiro para diversão, cada um de nós recebe uma generosa alocação mensal. O dinheiro para diversão é estritamente para nossos gastos individuais, hobbies, roupas, saídas com amigos, etc., e não para coisas como encontros, férias ou compras conjuntas maiores, como eletrodomésticos e reparos domésticos, que saem de nossa conta conjunta. Também concordamos que se algum de nós receber algum bônus, ou tiver alguma renda adicional, esse dinheiro irá para nossas contas individuais de dinheiro para diversão, a menos que os fundos sejam necessários para uma despesa maior, como um reparo doméstico importante. Em termos de dinheiro divertido, meu marido gasta muito mais do que eu devido a hobbies caros, em particular golfe e coleção de memorabilia esportiva, e ele também gosta mais de roupas de grife, o que está tudo bem, é o dinheiro dele. Por outro lado, meus hobbies são bem menos caros, correr, malhar, ler e cozinhar. Em geral, sou mais introvertida e um ótimo momento para mim é tomar chá com um amigo em uma de nossas casas, com doces caseiros. Também tenho voltado a jogar recentemente depois de ter deixado de lado grande parte da última década enquanto construía a minha carreira. Ao perceber que tinha mais do que suficiente em minha conta de dinheiro para diversão, decidi renovar minha configuração de jogos e comprei um novo PC, uma mesa e uma cadeira de jogos, custo total de cerca de $5 mil. No entanto, ao ouvir sobre a compra, meu marido ficou furioso. Ele disse que não tinha ideia de que eu tinha economizado tanto dinheiro e que eu deveria tê-lo consultado antes de gastar $5 mil. Perguntei qual diferença fazia se era meu próprio dinheiro acumulado para diversão e não os nossos fundos conjuntos, e ele insistiu que eu acumular essa quantia, sem me contar, era uma forma de infidelidade financeira. Ele diz que perdeu a confiança em mim e não sabe mais o que mais eu possa estar escondendo. Ele está exigindo que eu devolva os itens que comprei e deposite a maior parte dos fundos em nossa conta conjunta. Ele quer estabelecer uma nova regra de que contas de dinheiro para diversão não podem acumular mais de $2 mil e que qualquer excesso retorne para a conta conjunta, uma regra que obviamente o favoreceria como uma pessoa que gasta a maior parte de sua quantia mensal em vez de economizar para algo maior. Sinto que estou sendo punida por ser mais uma pessoa que economiza no dia a dia do que gasta. Não me ocorreria exigir saber quanto meu marido tem em sua conta de dinheiro para diversão ou tentar controlar o que ele gasta com isso. Não estava escondendo nada deliberadamente, ele nunca perguntou sobre isso até depois de eu fazer as compras. Ainda assim, talvez devesse ter sido mais transparente sobre meus planos. Então, sou a errada aqui. Informações adicionais: meu marido e eu temos cada um nosso próprio escritório-sala de hobby na casa, então não é como se a configuração de jogos fosse para um espaço que ele usa. Normalmente, não jogo quando meu marido está em casa, a menos que ele já esteja ocupado fazendo outra coisa. Meu maior bloco de tempo para jogar é tipicamente quando ele está jogando golfe. Além disso, corro de 60 a 80 km por semana, então não é como se eu fosse sedentária. Não consigo pensar em um bom motivo pelo qual ele se oporia a eu jogar ou ter um bom setup para jogos em meu próprio espaço na casa. Atualização: meu marido finalmente se acalmou o suficiente para ter uma conversa comigo. Como muitos outros que deram comentários sugeriram, não se tratava realmente do dinheiro, mas uma janela para questões maiores em nosso relacionamento. Essencialmente, meu marido tem se sentido cada vez mais infeliz comigo há um tempo, pelos seguintes motivos. Em geral, ele sente que está muito mais comprometido com o desenvolvimento de sua carreira do que eu com a minha.
É verdade que, embora atualmente tenhamos quase o mesmo salário, o teto para sua área, finanças, é muito mais alto do que para minha, tecnologia, desenvolvimento de software. Ele está atualmente em um programa de treinamento executivo e eu decididamente não estou. Ele está se sentindo ressentido por ter que trabalhar longas horas em um ambiente de alta pressão, enquanto eu trabalho principalmente em casa fazendo algo que é divertido e bastante fácil para mim, e não estou me esforçando para fazer mais. Ele está preocupado que, ao longo do tempo, esses ressentimentos vão se acumular, e que eu não vou acabar contribuindo financeiramente se ele der grandes saltos em sua carreira e eu não der. Ele observou que, desde que voltei a jogar videogame há alguns meses, tenho colocado um pouco menos de esforço na culinária. Eu faço quase toda a comida porque trabalho em casa e tenho um horário mais fácil. É verdade que tenho preparado refeições mais simples, coisas como saladas de frango grelhado ou chile com pão de milho, em vez de refeições elaboradas com alimentos mais requintados e vários acompanhamentos. Ele também notou que eu não tenho feito as elaboradas configurações de mesa que costumava fazer, com flores na mesa, jogos americanos chiques, etc. Honestamente, eu não percebi que ele notava ou se importava com isso, mas aparentemente sim. Atos de serviço são uma das suas principais linguagens de amor, então no geral ele está se sentindo um pouco negligenciado por causa disso. Ele também sente que não estou colocando esforço suficiente na minha aparência. Não em termos de peso-corpo, eu sou uma corredora de longa distância e magra, mas em termos de coisas como roupas, cabelo, etc. É verdade que nunca dei muita atenção a essas coisas, dado que trabalho em casa na área de tecnologia, o padrão para aparências é extremamente baixo e eu excedo isso. Eu tendo a comprar roupas simples e práticas em lugares como Target ou Walmart, não uso muita maquiagem e mantenho meu cabelo em um simples rabo de cavalo. Eu me arrumo muito mais para noites de encontro e outras ocasiões elegantes, mas na maioria dos dias ele chega em casa do trabalho e me encontra de camiseta e calça de yoga, sem maquiagem, e ele quer que eu faça mais esforço. A questão principal é que, por causa de todas essas coisas, ele está começando a notar outras mulheres. Ele diz que não traiu, apenas está percebendo outras pessoas porque está regularmente decepcionado comigo. Em particular, dado que ele trabalha em finanças, há um bom número de mulheres muito orientadas para a carreira, do tipo que conseguem ter corpos fantásticos, serem polidas e glamourosas sem esforço, e ter hobbies mais interessantes. Ele também diz que se sente horrível com tudo isso porque sabe que sou uma boa pessoa e que está sendo julgador, que não é tanto que eu tenha mudado, mas que seus próprios objetivos e expectativas mudaram nos últimos anos. A parte da infidelidade financeira entrou em cena porque ele sente que não estou realmente investindo em mim mesma e em nosso relacionamento, assim, traindo nosso futuro, por assim dizer. Ele também diz que me ama o suficiente para ser honesto, eu realmente acredito que ele não está tentando ser cruel, tive que arrancar tudo isso dele. Que ele não quer que nos afastemos ainda mais, que não quer ficar com raiva e ressentido, e sabe que está pedindo muito. Eu sei que muitos neste grupo podem dizer que eu deveria simplesmente mandá-lo passear e chamar meu advogado, mas estamos casados há 10 anos, investimos muito no relacionamento e quero ver se o casamento pode ser salvo. Então, algumas coisas. Primeiro, fizemos uma consulta com um terapeuta de casais e começamos na próxima semana. Além disso, vou tentar fazer pelo menos algumas das coisas acima. Não tenho certeza se devo me tornar mais ambiciosa profissionalmente quando já estou feliz com meu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e já estamos financeiramente muito confortáveis, mas posso pelo menos tentar fazer as outras coisas, voltar a passar mais tempo cozinhando e decorando, e me arrumar um pouco mais quando ele estiver a caminho de casa do trabalho, agora que sei que são importantes para ele. Também sei que, no final, posso sentir que estou apenas pisando em ovos e me contorcendo para agradá-lo, mas não me custará muito, certamente muito menos que um divórcio, tentar por um mês ou 2 e depois ver como nos sentimos. E sei que sempre me arrependeria se não tentasse. Então, talvez não seja a atualização que você estava esperando ou esperando, mas é isso que está acontecendo. E se as pessoas continuarem interessadas, posso atualizar mais quando começarmos a terapia de casal e quando puder sentir como estão indo as mudanças. Edição. Então, preciso encerrar por hoje, mas mais uma vez obrigado a todos pelas suas respostas. Elas realmente abriram meus olhos e me ajudaram a ver que eu mereço mais do que o tratamento que estou recebendo, e que as expectativas que meu marido está colocando para mim são injustas e irrealistas, especialmente porque ele não está fazendo nada para tornar mais fácil para mim atender a elas ou para me mostrar que aprecia meus esforços e tudo que eu trago para a mesa. Eu estou de fato condicionada a querer agradar as pessoas e isso está impactando no que eu acho razoável aqui. Tenho muito a pensar, como, o que eu realmente quero aqui? O que vai me fazer feliz, especialmente se eu tiver que me diminuir, metaforicamente falando, e me contorcer para agradar meu marido? Será que realmente quero estar em um casamento nessas condições? Acho que estou me vendendo muito barato se simplesmente concordar com a maioria do que ele exige. Ainda vou à consulta de terapia de casal, mas acho que vou esperar para fazer outras mudanças até que possamos pelo menos obter algum feedback profissional. Segunda atualização. Então, quanto mais eu pensava sobre isso, mais as solicitações, na verdade, exigências, dele estavam me incomodando. Decidi fazer um pequeno experimento no final de semana para ver o que aconteceria se eu tentasse atender algumas das exigências dele. Não porque eu realmente achasse que eram razoáveis, mas porque cada vez mais tinha a sensação de que os objetivos só iriam mudar e que eu estava jogando um jogo perdido.
Então, sábado de manhã, fui ao salão para uma transformação, corte de cabelo, novas mechas, manicure e pedicure, e depois fui à feira para pegar flores frescas para nossa mesa e ingredientes gourmet diversos. Sábado geralmente é nossa noite de sair, mas sugeri ficarmos em casa para eu fazer um jantar especial, estilo tia chose, bisque de lagosta, cesto de pães com vários tipos de pães e bolinhos salgados feitos do zero, cogumelos recheados com caranguejo, filé mignon, batatas gratinadas, mousse de chocolate branco com framboesas por cima. Usei um vestido lápis lavanda, sua cor favorita em mim, e salto alto, e fiz um penteado e maquiagem completos. Por tudo isso, recebi um obrigado, estava saboroso amorno e um beijo na bochecha. Claro, fiz todo o serviço e limpeza. Domingo, geralmente saímos, mas ele sugeriu que eu fizesse um brunch em casa. Então fiz café francês, mimosas com suco de laranja espremido na hora, waffles belgas com cobertura de bananas Foster, ovos mexidos com parmesão e ervas frescas do nosso jardim, batatas rochi e bacon com glacê de bordo. Usei um vestido de alças azul, sandálias de salto alto, novamente fiz o cabelo e a maquiagem. Novamente recebi um obrigado, estava bom e nenhuma ajuda com o serviço ou limpeza. Depois, perguntei se era isso que ele tinha em mente quando me criticou antes. Ele disse que era um começo, mas que eu estava exigindo atenção demais por fazer o básico que um adulto faz. Então ele soltou uma bomba dizendo que estava sendo tão duro comigo porque tinha percebido ultimamente que eu tinha muito a compensar por ser uma mulher de baixo valor. Perguntei o que diabos ele queria dizer com isso e ele disse que era porque eu não era virgem quando nos conhecemos. O que? Levando em consideração que começamos a namorar aos 21 anos, nenhum de nós afirmou ser virgem ou declarou isso como uma expectativa. Exceto para pessoas muito religiosas, nós dois não somos. Eu não acho que a maioria dos universitários de 21 anos sejam virgens. Eu fui sincera com ele na época em que tive 2 parceiros anteriores, meu namorado do ensino médio, nos separamos quando fomos para faculdades diferentes em partes diferentes do país, e outro namorado que tive no meu primeiro ano de faculdade. E é só isso, ambos relacionamentos sérios e nada casual. Ele então continuou dizendo que, por causa do meu baixo valor, eu teria que compensá-lo pelo resto da minha vida. Que eu não merecia monogamia ou tratamento igual e que eu tinha sorte de alguém sequer querer me casar. E que ele se conectou com alguém do trabalho, então se eu quisesse mantê-lo, eu deveria melhorar. Eu disse a ele que não parecia haver nada para manter se ele não me amasse mais, ou sequer gostasse ou me respeitasse. Disse a ele para sair e ele disse que iria com prazer para a casa de sua namorada. Eu sei que muitas pessoas aqui insistiram que ele estava tendo um caso e eu simplesmente não quis ver, que as queixas dele eram realmente parte de uma campanha para se distanciar de mim. Me sinto tão tola por apenas pensar que ele estava passando por um momento estressante no trabalho ou que genuinamente queria trabalhar no nosso casamento. De qualquer forma, tirei a semana de folga do trabalho para colocar as ideias no lugar. Tenho uma consulta com um advogado amanhã. Cancelei a consulta de aconselhamento matrimonial, mas consegui uma indicação para um terapeuta individual que pode fazer uma sessão de admissão comigo mais tarde na semana. Ele, e a namorada aparentemente, vêm esta noite para pegar mais roupas e coisas dele, então tenho que me preparar para isso. Além disso, fiquem tranquilos porque não acho que sou de baixo valor de forma alguma. Deixei meu marido me fazer pensar menos de mim em alguns aspectos por um curto período de tempo, mas agora realmente vejo que era um problema dele. Obviamente, não compartilhamos os mesmos objetivos e valores e ele se tornou alguém que não reconheço. Sei que o divórcio não será divertido nem fácil, mas ficarei bem. Obrigada a todos por me ajudarem a ver que eu estava sendo manipulada antes que eu desperdiçasse mais tempo em um casamento que já estava acabado. Terceira atualização. Oi, pessoal, eu não ia postar outra atualização, pelo menos não tão cedo, mas recebi dezenas de mensagens perguntando se estou bem e como estão as coisas, então, isso é especificamente em resposta àqueles que estavam verificando como eu estava. Para recapitular minha história, postei pela primeira vez há algumas semanas que meu marido me acusou de infidelidade financeira depois que gastei 5 mil do meu próprio dinheiro divertido em um computador para jogos, mesa e cadeira, mesmo que meus gastos estivessem dentro das regras acordadas, ele subsequentemente admitiu que não estava realmente chateado com o equipamento de jogos, mas com o que ele percebia como falta de ambição profissional. Sou desenvolvedora sênior de software. Ganhamos o mesmo salário no momento, além de querer que eu cozinhasse refeições mais elaboradas, colocasse mais esforço na decoração da casa e me vestisse mais para ele. Finalmente, cerca de uma semana depois, ele me acusou de ser de baixo valor por não ser virgem quando nos conhecemos, aos 21 anos, nem ele era, e ele nunca criticou isso nos nossos 12 anos juntos, e me disse que estava tendo um caso com uma colega mais jovem que era virgem, nojento, eu sei. Então ele se mudou, e foi morar com ela. Algumas pessoas têm me perguntado esta semana como foi a retirada das coisas dele e a reunião com meu advogado. Então queria compartilhar essas atualizações para quem estiver interessado. Então, ele deveria vir pegar suas coisas na noite de terça-feira, alguns dias atrás, mas me disse no último minuto que não podia porque a Amy, a sua namorada, não estava se sentindo bem. Algumas pessoas comentaram, mas sim, ela está grávida aparentemente. Ele me disse isso por mensagem de texto, então agora tenho prova do caso por escrito, não é apenas a palavra dele contra a minha.
De qualquer forma, eu não queria que ele continuasse me enrolando com o cronograma, por qualquer motivo, então disse a ele que embalaria suas coisas e arranjaria os transportadores. Acho que é melhor assim, eu realmente não queria ele na casa. Já tinha combinado com um amigo para vir na terça-feira quando ele e Amy deveriam vir, então nós dois passamos a noite embalando suas roupas e outros pertences pessoais. Os transportadores vieram ontem e levaram as caixas e as mobílias que ele queria. Ele não quis muito, apenas as coisas do seu escritório em casa e sua cômoda, já que aparentemente o apartamento de Amy é pequeno. Fiz um inventário detalhado e tirei fotos de tudo, que ele aprovou, para que ele não possa dizer que quebrei ou arruinei suas coisas. Depois disso, ontem fui à clínica para fazer testes de IST, não terei os resultados por uma semana ou mais, mas felizmente não tive nenhum sintoma, e me encontrei com meu advogado, que disse que eu tinha um bom caso por motivos de adultério e crueldade mental se eu quiser ou precisar seguir esse caminho, no mínimo, é uma vantagem para fazer com que ele aceite um acordo rápida e discretamente. Também bloqueei todas as finanças dentro dos parâmetros fornecidos pelo advogado para que ele não possa esvaziar nossos fundos conjuntos ou levar qualquer coisa que me pertença, mudei os beneficiários das contas e todas essas coisas. Troquei as fechaduras da casa também. Decidi seguir o conselho de alguns dos comentaristas e estou me livrando da cama e de outros móveis do quarto que compartilhei com ele. Estou doando, alguém vem esta tarde para levar tudo, e vou redecorar completamente o quarto ao meu gosto, isso vai levar um tempo, estou ficando em um dos quartos de hóspedes por enquanto. Também estou fazendo um fim de semana de spa, saindo amanhã de manhã e voltando na noite de domingo, apenas para mudar de ambiente antes de voltar ao trabalho na próxima semana. E sim, mesmo depois de comprar o equipamento de jogos, tenho bastante dinheiro divertido na minha conta para pagar o adiantamento do meu advogado e redecorar o quarto, além da minha escapada, com muito sobrando. Viva a frugalidade quando é importante. Essas são as principais atualizações por enquanto. Estou indo melhor do que esperava, acho, e percebendo mais a cada dia que realmente não era um bom casamento, pelo menos nos últimos 2 anos, quando ele começou a esperar que eu fizesse tudo em casa, e todo o outro trabalho emocional de gerir nossas vidas fora do trabalho, sem ajuda e com pouca ou nenhuma gratidão. Amy com certeza vai ter muito trabalho pela frente. Edição, mais uma vez, não posso agradecer a todos aqui o suficiente. Preciso me preparar para o meu fim de semana de spa, então, peço desculpas se não respondi ao seu comentário ou DM, mas estou realmente grata por todo o apoio. Espero que não haja mais atualizações notáveis por um tempo, eu realmente só quero um divórcio tranquilo e fácil e seguir com minha vida, então, por favor, torçam por mim. 4ª atualização. Desculpem por não atualizar antes, mas assim que voltei do fim de semana de spa que mencionei na minha última atualização, mergulhei no trabalho com meu advogado no acordo de divórcio e não achei prudente colocar meus assuntos na internet, mesmo anonimamente, com as questões legais em aberto. A boa notícia é que conseguimos chegar a um acordo rapidamente e tudo já está executado, apenas esperando a data do tribunal, o que pode levar mais alguns meses, mas meu advogado diz que o acordo é infalível. Não foi tão favorável quanto a maioria de vocês adoráveis provavelmente teria desejado para mim, mas eu estava muito motivada para resolver isso rápido. Consegui tudo o que realmente importava para mim. Primeiro, a casa que herdei da minha avó é 100% minha, junto com todos os móveis e outros bens na casa. Minhas próprias contas de aposentadoria e minha conta de dinheiro divertido também são todas minhas. Em compensação, tive que dar a ele 75% dos outros ativos em dinheiro. Embora ele não estivesse no título da casa, ele contribuiu substancialmente para a grande reforma que fizemos, bem como para a manutenção desde então, e a casa valorizou muito nos anos desde que nos mudamos. Tudo bem, pois ainda tenho muito dinheiro, especialmente porque sou bastante frugal na maior parte do tempo e posso reconstruir as economias rapidamente. Nosso acordo também afirma que nenhum de nós tem direito aos ganhos passados, presentes ou futuros do outro. Então, caso algo aconteça e ele perca o emprego antes da data do tribunal, não serei responsável por nenhuma pensão alimentícia. No geral, esse é um ótimo negócio para mim e me dá muita segurança. Caso alguém esteja se perguntando como conseguimos resolver isso tão rapidamente, nosso estado permite o divórcio por consentimento mútuo, o que basicamente permite um divórcio rápido sem um período de separação legal se as partes chegarem a um acordo sobre todas as finanças e bens. Dado que Amy está grávida, meu futuro ex, vamos chamá-lo de Anjou Sim, como personagem de Shou Yu, também estava muito motivado para não prolongar isso. Agora, a verdadeira revelação desta atualização. No fim de semana passado, logo após todos os nossos papéis serem assinados, Amy entrou em contato comigo. Ela perguntou se podíamos nos encontrar e conversar. Talvez eu devesse ter recusado, mas admito que estava curiosa sobre a prodigiosa de 24 anos e até recentemente uma virgem que era parceira de caso de Joe, então concordei em almoçar com ela. Então, a primeira coisa é que Amy está muito grávida, como no 3º trimestre. Ela confirmou que o bebê deve nascer em meados de outubro, o que significa que o caso está acontecendo há muito mais tempo do que Joe deixou transparecer. Tanto faz, é água passada, já que o divórcio está quase finalizado. No entanto, depois de algumas cerimônias, ela me perguntou quando eu iria me mudar da casa. Porque certamente Joe já foi paciente o suficiente, me dando tempo para arrumar minha vida, e o apartamento dela é pequeno e eles precisam de espaço para o bebê.
Eu disse a ela que ela devia estar enganada, já que a casa é minha, herdada da minha avó, mas perguntei a ela, o que mais Joe contou ela sobre mim e nosso casamento. E mentiras após mentiras, inventadas pelo Joe, claro, saíram da boca dela, junto com pedaços da história real. Vou listar algumas pérolas. 1. Era verdade que ela e Joe se conheceram no trabalho. Mas foi há cerca de um ano, quando ambos estavam fazendo entrevistas para o programa de treinamento executivo em que estão agora. Amy disse, no entanto, que eles primeiro se tornaram amigos antes de se envolverem romanticamente. Aparentemente, Joe disse a ela que ele era legalmente casado, mas que estávamos separados em espírito e vivendo vidas separadas desde 2020. Mas que ele não queria me expulsar e me deixar sem teto durante a pandemia porque eu não ganhava muito dinheiro e vivíamos em uma área de alto custo de vida. 2. Joe disse a Amy que nos conhecemos no início dos nossos 20 anos, quando ele estava me orientando em um programa de preparação para o GED, que eu era uma desistente do ensino médio que estava lutando contra o vício e, essencialmente, que ele me resgatou. Ele me ajudou a ficar limpa, me deu aulas particulares para o GED e vinha me apoiando desde então, enquanto eu gradualmente fazia aulas universitárias. Ele disse a Amy que eu estava me preparando para uma carreira em que atualmente ganhava 45 mil como técnica de suporte e que ele queria ter certeza de que eu pelo menos poderia pagar um apartamento. Ele também disse a Amy que nos separamos porque eu havia recaído e ele não podia ter um relacionamento amoroso com uma viciada. Tudo isso é mentira. Meu histórico de uso de tóxicos se resume a compartilhar ocasionalmente um baseado na faculdade, talvez 4 ou 5 vezes no total, nunca nada mais forte. 3. É verdade que Amy era uma prodígio virgem de 24 anos. Ela parecia consternada que Joe tivesse me dito isso, pelo menos a parte da virgindade. Disse que não era uma questão moral, ela realmente estava apenas focada na escola e no trabalho e não tinha tempo para namorar. E que geralmente os caras da idade dela pareciam mais interessados em encontros casuais, especialmente os jovens do tipo Finance Brew, e ela não estava interessada nisso, mas que Joe teve tempo para conhecê-la e estava realmente interessado em um relacionamento sério. Perguntei a ela se a gravidez foi planejada, ela disse que não, claro que não, mas que foi um milagre porque Joe fez uma vasectomia, então eles interpretaram isso como um sinal de que deveriam ter bebê. E caso você esteja se perguntando. Não, Joe não fez uma vasectomia. Como planejávamos ser um casal sem filhos, sugeri isso algumas vezes ao longo dos anos, ele afirmou firmemente que não queria alterar o corpo dele dessa forma, então deixou o controle de natalidade como minha responsabilidade. Então realmente parece que Amy é bastante inocente. Quero dizer, aqueles de nós que já passaram por isso provavelmente saberiam não acreditar em um cara que afirma estar separado mas ainda é legalmente casado e vive com a esposa, mas sem ela ter qualquer experiência de namoro ou relacionamento, posso ver onde ela teria acreditado na palavra dele, sobretudo. Afinal, eu não sabia que algo estava errado com Joe até alguns meses atrás, e eu era casada com ele. Claro que Amy não quis acreditar em mim, e eu também não a culpo por isso, afinal, ela está em um relacionamento com Joe há quase um ano e está com mais de 7 meses de gravidez do bebê dele, que está chegando em breve, quer eles estejam prontos ou não. Eu não podia refutar imediatamente tudo o que ela disse, mas mostrei algumas coisas. Primeiro, uma foto minha na adolescência com minha avó em frente à minha casa, e também meu perfil no LinkedIn que mostra meu trabalho atual e minha formação. Disse a ela para fazer o que quisesse com as informações e para, por favor, se cuidar e se proteger, e então me despedi. Sim, foi tudo muito estranho, inesperado e surreal. Desculpe por ser tão longo, mas imaginei que aqueles que estão acompanhando minha história se interessariam por essa virada. Não sei se vou atualizar novamente, talvez daqui a um ano ou mais, quando eu tiver realmente processado tudo com muita terapia e, espero, estar vivendo minha melhor vida. Quanto a Joe e Amy, cabe a eles encontrar o caminho deles. Eu realmente espero que ela acorde e o deixe, mas infelizmente não estou confiante sobre isso. Tenho certeza de que ele será capaz de virar tudo isso a favor dele, porque é o que ele faz. Mas também não posso mais fazer disso meu problema. Quinta atualização. Sei que muitas pessoas têm entrado em contato para ter mais notícias, mas eu queria esperar até que meu divórcio fosse finalizado para evitar complicações e também achava melhor deixar as coisas se acalmarem um pouco. A boa notícia é que, agora estou divorciada. O decreto final chegou há algumas semanas. Na verdade, tudo correu muito bem, sou eternamente grata por viver em um estado que permite o divórcio por consentimento mútuo e que permite que casais em processo de divórcio avancem rapidamente se chegarem a um acordo sobre finanças e propriedades. Quanto a Joe e Amy, depois do meu último post, tudo ficou quieto por algumas semanas, até que Amy, com a data de parto se aproximando rapidamente, entrou em contato novamente para perguntar se eu tinha considerado a oferta dela de me pagar $17 mil para desocupar a casa rapidamente, para que ela e Joe pudessem se mudar. Nesse ponto, decidi juntar muito mais evidências das mentiras de Joe para enviar a Amy. Enviei a ela uma cópia da escritura e dos registros de imposto sobre a propriedade mostrando que a casa está apenas em meu nome. Enviei cópias dos meus diplomas para provar que não sou uma desistente do ensino médio. Enviei algumas informações sobre várias associações profissionais das quais participo e prêmios que ganhei para mostrar que realmente tenho um emprego em nível sênior e não estou subempregada, bem como comprovante de minha renda.
Enviou cópias de todos os meus resultados de testes de tóxicos dos últimos 5 anos. Tenho um ambiente de trabalho livre de tóxicos e preciso fazer testes de 2 a 3 vezes por ano, para mostrar que não sou uma viciada. Enviei fotos com carimbo de data e trocas de mensagens de texto para mostrar que Joe ainda estava tendo um relacionamento romântico comigo até julho deste ano, nada lascivo, apenas fotos de nós demonstrando afeto, trocando palavras carinhosas por mensagem, etc. Até encontrei uma troca de mensagens de texto de alguns anos atrás quando discutimos pela última vez a possibilidade dele fazer uma vasectomia, com sua decisão final de não prosseguir com isso. Alguns dias depois, ela respondeu, ela acreditou em mim. No entanto, no final das contas, isso não importou, já que Joe a convenceu de que ele mentiu por razões muito boas. Do jeito que eles dois contam a história, eles se conheceram no trabalho e foram incrivelmente atraídos um pelo outro, de uma maneira que parecia inevitável. No entanto, devido a Joe ser casado, ele sentiu que se me soubesse que ele era, até aquele ponto, felizmente casado, ela ou o rejeitaria e perderia o amor da vida dela, ou seguiria com o caso, mas se consumiria de culpa. Então, para evitar qualquer um desses resultados, e especialmente para poupar-me da culpa, Joe decidiu criar uma narrativa alternativa em que ele estava em um casamento que havia acabado para todos os efeitos anos atrás, em todos os aspectos, exceto legalmente, porque eu era uma viciada não educada que continuava recaindo e não conseguia organizar minha vida. Assim, ela poderia acreditar essencialmente que ele estava solteiro. Que nobreza de Joe, suportar toda a culpa sozinho. Infelizmente, Amy disse que entendeu e o perdoou imediatamente. Com um bebê prestes a nascer a qualquer momento, eu posso até entender a necessidade de justificar as mentiras, mesmo que a realidade seja horrível. Acho que também não é mais o meu problema. Amy teve o bebê há mais de um mês, e suponho que ela e Joe criarão a vida que for destinada a eles, ou não. Quanto a mim, estou indo muito bem. Na verdade, consegui uma grande promoção no trabalho, não gerenciando pessoas, o que não quero fazer, mas trabalhando em projetos de maior visibilidade, com um aumento de 40%, que começa após o ano novo. A casa é realmente grande só para mim, então agora tenho algumas colegas de quarto, uma amiga que também está passando por um divórcio se mudou, assim como uma prima mais jovem que se mudou para a cidade para trabalhar. Todos nós estamos nos divertindo muito juntas. Ainda não estou realmente pronta para namorar, ainda estou em terapia processando todas as consequências do casamento, mas estou chegando lá e ansiosa para as novas aventuras que a vida tem a oferecer. Este provavelmente será meu último post, nesta série, de qualquer forma, já que a saga de Joe e Amy, ou pelo menos meu papel nela, está concluída, com nosso divórcio legalmente finalizado e sem laços financeiros ou outros em andamento, a melhor coisa que posso fazer é deixá-los em sua própria história e seguir em frente com a minha nova fase sem Joe. Obrigado a todos por ouvirem minha história no decorrer desse ano. Agradeço verdadeiramente pelo apoio e pelos conselhos úteis que recebi ao longo do caminho. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais histórias.